na leitura que fizemos nessa última sexta-feira, Josué, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura desse texto, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição. Os que encontraram, digam um amém. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até à tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. E Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então, verso 19, Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo.
Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor, que é o vale da desgraça. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Curve a sua cabeça, vamos orar. Fale com Deus sobre você, peça a Ele que te prepare para a mesa do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela vitória que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, e porque o Senhor ascendeu dentre os mortos, e porque o Senhor ressurgiu dentre os mortos, haveremos nós, o teu povo, também de ressurgir naquele dia. Bendito seja o teu nome. Enquanto continuamos neste mundo, concede-nos a graça de alcançarmos vitória sobre o pecado, que possamos tratá-lo como ele deve ser tratado, e nos posicionarmos da maneira correta, de uma forma que glorifica realmente o teu santo nome. É a nossa súplica e petição, em nome de Jesus. Irmãos, então, ou nós matamos o pecado, ou o pecado nos mata. E como vocês já perceberam, o livro de Josué, ele narra a conquista de boa parte das terras de Canaã. Vocês notaram isso, né? Então ele vai descrever como foi essa conquista. Mas, no caminho dessas conquistas, eles tinham que lidar, muitas vezes, e lidaram, de fato, não é? Com questões internas. Seguir o caminho que Deus nos ordena, como seguir o caminho que Deus ordenou a Israel, ao Israel antigo, implica no enfrentamento do diabo, sem dúvida alguma, o nosso grande adversário, implica no enfrentamento do sistema mundo que está aí colocado diante de nós, mas também implica na necessidade de termos que lidar com o nosso pecado, pecado que faz separação entre nós e Deus. Nós temos que lidar também com o nosso pecado. E o nosso texto, ele nos conta a história de uma vitória quase certa. A vitória dos exércitos de Israel contra os exércitos de Ai, mas que foi comprometida, a vitória ficou comprometida por causa do pecado de um homem. E as lições que a gente aprende nesse texto, antes de tomarmos assento na mesa do Senhor, são que o pecado de uma pessoa, inevitavelmente, traz sofrimento para muitas pessoas. E nós também aprendemos que, muitas vezes, o pecado, quando ele é praticado, ele é silencioso, você não ouve barulho. Muitas vezes você nem o percebe quando ele está em andamento. Até que, num determinado momento, ele vem à tona, ele eclode, ele aparece, e as pessoas o veem, as pessoas o percebem. Esse pecado, diz o texto bíblico, nosso texto bíblico, o contexto no Velho Testamento e o contexto no Novo Testamento, que ele está muitas vezes associado à cobiça. E ele necessariamente precisa ser tratado. Ele não pode ser acariciado. Ele não pode ser relegado a um segundo plano. Ele precisa ser tratado. E é isso que Deus faz. Todas as vezes que um pecado surge no meio do seu povo, todas as vezes que o pecado é uma realidade na vida de um homem ou de uma mulher que fez a sua confissão pública de fé em Jesus Cristo, Deus trata. Como é que ele faz isso? Ele fez isso de maneira suprema,
e sublime na cruz do Calvário, quando Ele tratou o nosso pecado. Glória a Deus! Nós estamos celebrando a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, os cristãos fazem isso plenamente todos os meses, quando tomam assento na mesa do Senhor. Nós reconhecemos que o nosso pecado foi tratado na cruz do Calvário. Então, o fim da história desse homem, chamado Acã, nós acabamos de reler, porque eu sei que, se não todos, a maioria de vocês fez a leitura na sexta-feira desse texto, então o que fizemos aqui foi uma releitura. O fim dele poderia também ser o nosso fim. Mas Jesus veio, diz a palavra de Deus, e Ele tomou o nosso lugar. É por isso que o nosso fim pode ser outro. E nós podemos nos regozijar por isso, pela certeza da esperança que temos em Cristo Jesus. Glória a Deus! Então, eu queria expor esse texto em 4 pontos aqui com vocês, antes de cearmos. Em primeiro lugar, nós, ao lermos esse texto, devemos compreender que o pecado de um atinge uma coletividade. Diz o texto bíblico, olhe aí na sua Bíblia, que deve estar aberta para você conferir, que os israelitas foram infiéis. Infiéis é a mesma palavra para adultério. Eles foram infiéis com relação às coisas consagradas. Na verdade, se nós formos bem literais, um homem foi infiel. Quem foi? Olha aí na sua Bíblia, no versículo 1. Acã, filho de Carme, filho de Zine, filho de Zerá, da tribo de Judá. Mas por causa do pecado deste homem, a ira do Senhor, diz o texto, acendeu-se contra Israel. Por que é que isso aconteceu? Porque Israel era tratado como uma nação, como um povo que deveria viver em unidade, debaixo da direção divina. Assim como a igreja, diz o Novo Testamento, ela é denominada de um só corpo. Não é isso que a Bíblia nos diz? Veja o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 12, 26. Ele nos diz que na igreja, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Por quê? Porque nós somos um corpo. E na própria raça humana, existe, segundo a palavra de Deus, essa solidariedade, digamos assim. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, a Escritura nos diz, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, o Israel triunfante em Canaã, porque Israel já entrou triunfando, destruindo os exércitos e a fortaleza de Jericó, ele haveria de experimentar isso novamente. Que quando uma pessoa erra, todo o corpo, toda a nação sofre. Nós muitas vezes experimentamos isso, porque Deus, pelo seu santo desígnio, muitas vezes, Ele olha para a nossa família e Ele delibera alguma coisa. Ele olha para a nossa igreja como um todo e Ele delibera alguma coisa. Ele olha para a nossa nação, o Brasil, e Ele delibera alguma coisa. Ele olha para o que está acontecendo no mundo hoje, e Ele também delibera, de acordo com seus desígnios. Foi assim que, por causa do pecado de um homem, Acã, a ira do Senhor, diz o texto, se acendeu contra Israel. E muitas vezes, irmãos, vamos ser francos, nós sofremos, porque tem alguém aprontando, porque tem alguém fazendo coisas erradas. Por exemplo, no Brasil, o dinheiro que é desviado por atos de corrupção, no legislativo, no judiciário e no executivo, faz amargar a vida de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros estão sofrendo porque há corrupção nas 3 esferas de poder no nosso país. Enquanto isso, os corruptos se banqueteiam
em hotéis de luxo, em iates de luxo, em resorts de luxo. Mas eu gostaria de dizer, em nome de Jesus, eles se banqueteiam por pouco tempo. Eles se banquetearão por pouco tempo. Mas nós também aprendemos que devemos estar muito atentos quando olhamos para a história de Acã e o desenvolvimento da conquista da terra de Canaã por Israel, para ajudar os irmãos a não tropeçarem. É papel nosso, é papel seu, ajudarmos-nos uns aos outros, para que o irmão que está do nosso lado não tropece. Então, você não deve cuidar só da sua alma, só do seu quintal, você deve estar atento na congregação, na igreja em que você congrega, aqueles irmãos ou irmãs que estão a um passo de tropeçarem, para ajudá-los e prevenir o tropeço. Por quê? Porque nós somos um corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Vamos dizer juntos? Quando um sofre, todos sofrem. Então nós devemos trabalhar para prevenir o tropeço, porque o tropeço desse irmãozinho, dessa irmãzinha que está do seu lado, pode muito bem, de alguma forma, te atingir. Mesmo que você egoisticamente não o perceba e não imagine que isso possa acontecer, mas acontece. Veja um exemplo de irmãos que exerciam cargos de liderança em várias igrejas e que tropeçaram, que caíram da fé em escândalo, como o tropeço deles nos trouxeram dissabores, tristezas, angústias, como o nosso testemunho público muitas vezes ficou comprometido e abalado por causa da falta dessas pessoas. Então, ninguém pode dizer que o tropeço de um irmão ou de uma irmã não tem nada a ver conosco. Tem sim. É nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros. E é por isso que nós convivemos nesse relacionamento contínuo e constante. É por isso que você não vem só à igreja, senta aqui no banco e vai embora correndo. Tem alguns irmãos que fazem isso, né? A pessoa chega tarde, o culto já começou, e quando termina ele também vai embora muito rapidamente. Isso não é o propósito de Deus para conosco. Nós precisamos relacionar uns com os outros. Se você é fleumático, relacione com as outras pessoas da sua maneira. Se você é sanguíneo, explosivo, relacione com as pessoas. Esse relacionamento, ele é fundamental. Então, primeiro ponto, irmãos, o pecado de uma pessoa pode atingir toda uma comunidade, toda uma coletividade. O segundo ponto que esse texto nos ensina, isso está bem claro, veja aí na sua Bíblia, do versículo 2 até o 9. O pecado sempre vem à tona. Ele sempre vem à tona. Apesar da infidelidade de Acã, que havia àquela altura comprometido a integridade moral e espiritual de Israel como um todo, e de fato isso havia acontecido, ninguém havia percebido. Olha que coisa interessante. A integridade espiritual de Israel já tinha sido chacoalhada, mas todo mundo estava seguindo com a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. As pessoas continuavam com as suas rotinas. E no caso de Israel, o cronograma de conquista da terra de Canaã estava só começando. E as pessoas estavam muito animadas. Foi assim que, de forma muito animada, com fé, eu diria, com confiança, que Josué, veja aí no versículo 2, enviou homens de Jericó a Ai, e mais adiante no verso ele diz, e ordenou-lhes, subam e espiem a região. E os espias foram e verificaram que o confronto que eles iriam ter com os exércitos e com a cidade de Ai, ele era de baixíssimo risco. E porque era de baixo risco, eles disseram, versículo 3, não é preciso que todos avancem contra Ai. Eles avaliaram, no meu entendimento, talvez, corretamente, que apenas 2 ou 3 mil homens seriam suficientes para vencer aquela cidade e os guerreiros da cidade de Ai. Mas sabe o que aconteceu? O imponderável. Os frágeis homens de Ai
colocaram em fuga o poderoso exército de Israel, chegando a matar 36 homens, chegando a eliminar 36 valentes. E como consequência, diz o texto bíblico, a moral de toda a nação foi abatida, foi abalada, porque o texto nos diz que todo mundo desanimou, todo mundo ficou desanimado. E nos versos 6 a 9, veja aí na sua Bíblia, nós vemos que Josué, em primeiríssimo lugar, ele se humilha diante de Deus. E depois ele questiona a Deus: Senhor, foi para isso que o Senhor nos fez cruzar o Jordão? Para enfrentarmos a derrota? Depois de tudo que nós passamos? Eu quando estava lendo esse texto, eu vi que Josué estava confuso aqui. Veja o versículo 8, ele diz: que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? E ele vai antecipar, no versículo 9, a reação das nações cananeias. Veja o que ele diz: os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás pelo teu grande nome? Então, ele fez uma antecipação do que provavelmente as pessoas estariam pensando àquela altura. Mas enquanto Josué, os líderes e toda a nação imaginavam o pior, o foco de Deus não estava em nada disso. Deus não estava preocupado com os cananeus. Deus não estava preocupado com o que eles pensavam, de forma nenhuma. Deus, em sua santidade, não poderia deixar passar batido uma coisa só: o pecado no meio do povo. Porque o pecado era uma afronta à sua santidade. Era uma afronta ao nome de Deus. E o episódio da derrota dos exércitos de Israel diante dos exércitos de Ai era apenas um meio que Deus usou para tratar o pecado na vida do seu povo. Quantas coisas Deus permite acontecer na nossa vida unicamente para tratar de pecados? Irmão, não são poucas coisas, são muitas. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, na história da igreja, simplesmente para tratar com o pecado. E vejam que, de certa forma, no versículo 10 e 11, o Senhor Deus até repreendeu o Josué, que ficou uma tarde inteira prostrado diante de Deus, e eu acho que essa prostração é muito louvável, porque ele estava se humilhando diante de Deus, mas chega um momento em que Deus o repreende. Deus diz, versículo 10 e 11, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Eu repito, irmãos, é louvável que uma pessoa se humilhe diante de Deus. Isso é muito bom, muito positivo. Mas chega uma hora em que é preciso ação. Chega uma hora em que é preciso ação. Enquanto houver pecado na vida de uma pessoa e em uma igreja, haverá derrota. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem muito séria a doutrina da disciplina. Aqui na nossa igreja, as pessoas, elas muitas vezes são disciplinadas. Na maioria esmagadora das vezes, em particular, em privado. Porque se não forem disciplinadas, se o pecado permanecer intacto, ela sofrerá. A igreja sofrerá, a família sofrerá. Vocês viram aí como é que o Senhor Deus descreve o pecado? Vejam aí na Bíblia de vocês. Ele descreve o pecado como sendo uma violação da aliança, olha aí na sua Bíblia, como uma apropriação indevida de algo que era de Deus, como um roubo e como algo que foi feito às ocultas, como algo que foi feito escondido, porque tudo em Jericó deveria ser consagrado a Deus, tudo, absolutamente tudo, ou a destruição, a morte, ao fio da espada, ao fogo, ou a prata e o ouro deveriam ir para o tabernáculo, para serem usados em favor da obra de Deus. Ninguém deveria se apropriar daquilo que pertencia a Deus, como se fosse dele ou dela. Vocês já viram pessoas fazendo isso hoje? A pessoa se apropriar de algo que é do interesse do reino de Deus,
para seu próprio proveito. Coisa terrível é agir dessa maneira. Coisa terrível para um homem ou uma mulher que procede dessa maneira e pensa que vai permanecer intacto. O fato de Acã, melhor dizendo, membro, como ele era, da comunidade de Israel, ter se apropriado de coisas consagradas a Deus, era a explicação objetiva, diz o versículo 12, para Israel não conseguir resistir aos inimigos. Porque às vezes as pessoas estão incorrendo em fracasso, e eu quero entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo nos meus negócios, o que está acontecendo na minha família. O problema é pecado, não confessado. Nós precisamos ser claros, precisamos ser objetivos. Enquanto o pecado não foi encarado objetivamente, foi isso que Deus diz: há pecado em Israel, a derrota é uma certeza. E uma vez que não destruíram o que eles deveriam destruir, veja aí o versículo 12 novamente, eles se tornariam objeto de destruição. Se o pecado não é destruído, ele nos destrói. Se nós não matamos o pecado vai nos matar de uma forma ou de outra, no curto, no médio ou no longo prazo. E nós precisamos levar isso muito a sério. Nós devemos levar isso muito, muito a sério. Se o pecado não for tratado em Israel, ou na igreja do Senhor Jesus Cristo, Israel não deveria contar com Deus, e a igreja também não deve contar com Deus. Façamos nós o que nós queiramos fazer, Deus não estará com o seu povo, porque Ele não está comprometido com o pecado. Ele diz: não estarei mais com vocês. Ou eles destruíam o pecado, a fonte do pecado, ou o pecado definitivamente os afastaria do Senhor Deus. Isso é válido para nós hoje. Ou nós promovemos uma limpeza ininterrupta nas nossas vidas, ou o pecado que está alojado na nossa vida, na nossa família, vai corroer tudo aquilo que nós temos de alguma forma. Eu fico triste em ter que admitir que tem pessoas que eu acompanhei durante muitos anos insistirem em conviver com o pecado pacificamente, insistirem em conviver com o mundanismo pacificamente, e lá na frente a catástrofe vem, a calamidade vem, porque as tempestades, elas surgem nessa vida, e nós precisamos estar preparados para elas. O que eles deveriam fazer então? Veja o versículo 13. Vá, santifique o povo. Deus disse a Josué, né? Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vejam o que o Senhor lhes diz aqui, ó. Olha só: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as retirarem. Eu penso o seguinte: a oposição maligna é ferrenha enquanto houver pecado. A oposição maligna prevalece enquanto houver pecado. E por isso, nada mais importante para nós, que fizemos profissão pública de fé no Senhor Jesus Cristo, nesse dia de ceia, fazermos confissão das nossas faltas diante de Deus. Terceiro ponto, irmãos, nesse texto, a partir do versículo 14 até o 18, e que a gente aprende, é que Deus trata o pecado individualmente. Então, embora as consequências do pecado atinjam toda uma coletividade, atinjam a família, atinjam a comunidade, atinjam a igreja, atingiram a nação de Israel, de fato e de verdade, Deus propõe tratar o pecador na sua individualidade. Glória a Deus por isso. Isso reflete a justiça divina. Cada tribo deveria se apresentar diante do Senhor, não é verdade? Não é isso que o texto nos diz? E de forma sobrenatural, provavelmente através do Urim e do Tumim, a tribo, o clã, a família e o indivíduo que tinham incorrido em pecado seriam revelados pelo Senhor Deus. Olha que coisa incrível.
Deus traria à tona sobrenaturalmente. De novo, irmãos, nós devemos entender que Deus permitiu que, de alguma forma, toda a comunidade de Israel sofresse, mas Ele não permitiu que o pecado de uma pessoa fosse atribuído injustamente a outra pessoa. Ele não permitiu que isso acontecesse de forma nenhuma. Por quê? Porque Deus tratou individualmente. Isso aconteceu com Ananias e Safira no Novo Testamento, vocês se lembram? Que mentiram perante o Senhor. Deus tratou com eles individualmente. Isso acontece ainda nos nossos dias. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E é por essa razão que, pela graça de Deus, nessa manhã de ceia, Deus está nos chamando ao arrependimento de possíveis pecados que nós tenhamos cometido ou estejamos cometendo recorrentemente. E o último ponto que eu queria dividir com vocês, antes de cearmos, é que esse texto, ele é um alerta para nós. É como se nesse texto tivesse escrito assim, cuidado. Cuidado, porque a sua cobiça pode levar você à desgraça. O Acã, ele foi encorajado pelo próprio Josué, lá no momento em que ele foi revelado como sendo culpado, a confessar o seu pecado. E de fato ele fez isso, não fez? Versículo 19 a 21, ele fez isso. E nós percebemos aqui que o pecado de Acã, ele foi engendrado pela cobiça. Veja comigo aí o texto bíblico. Ele diz que viu a bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, e os cobicei. Então, ele viu, ele vê, ele cobiça, ele se apropria e depois ele esconde. Esse é o último elemento da etiologia do pecado. A pessoa vê, a pessoa cobiça, a pessoa se apossa, pratica, e depois ela esconde para que outras pessoas não tenham conhecimento daquele mal. O desenvolvimento do pecado é sempre o mesmo, irmãos. É a mesma coisa. Esse é o trilho do pecado. As pessoas estão vendo coisas. Elas estão cobiçando, desejando coisas. Elas estão praticando, se apropriando dessas coisas. E, invariavelmente, elas estão escondendo as suas faltas. O apóstolo João, no Novo Testamento, nos diz que o pecado envolve a cobiça. 1 João 2,15. Que tipo de cobiça? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Tudo isso está relacionado à cobiça. E o que é cobiça? Cobiça é nada mais, nada menos do que você desejar, está sempre desejando mais do que Deus tem te dado. O indivíduo que está sempre cobiçando alguém ou alguma coisa, é um indivíduo que nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito com a namorada que tem, nunca está satisfeito com o esposo ou com a esposa que tem, nunca está satisfeito com a casa que tem, nunca está satisfeito com os bens que tem, com o dinheiro que tem, está sempre insatisfeito e por isso está sempre cobiçando, cobiçando. É o famoso olho grande. Está sempre desejando mais e mais. Muito cuidado. Se você convive o tempo todo com a cobiça, porque ela pode ser, sim, muito perniciosa para a sua alma. De fato, quando Acã compulsoriamente confessou, depois de ter sido descoberto, os homens foram, Josué, lá na tenda dele, e encontraram enterrado tudo aquilo que ele havia pego, não é? Em Jericó. E tudo, diz o texto bíblico, foi colocado perante o Senhor. Agora, como juízo, Acã, sua família, seus animais, seus bens, aquilo que ele roubou, deveriam ser soterrados terrivelmente através de um apedrejamento horrível. Por que é que isso aconteceu, irmãos? Porque não houve arrependimento. O Acã não procurou ninguém para confessar pecado nenhum. Ele só veio à tona o pecado dele porque o Senhor revelou. Porque o Senhor trouxe isso à tona. Ele precisou ser descoberto pelo próprio Deus. Se Deus não tivesse trazido à tona o pecado de Acã, ele teria seguido com a vida dele. Israel teria sido fulminado pelos seus inimigos.
E o exemplo de Acã nos faz pensar, meus queridos irmãos, no juízo final. Quando pessoas que convivem com os seus pecados, como a gente tem dito aqui, baseado em outros textos, e convivem com seus pecados até as últimas consequências, vão ser um dia julgados por Deus. Aquele apedrejamento terrível e o fogo que foi feito naquele montouro de bens de Acã, é uma lembrança, uma imagem do juízo final, que certamente virá. Mas hoje, nessa ceia do Senhor, em dias que nós celebramos a Páscoa, é dia de arrependimento. É dia de não ficarmos esperando sermos descobertos, mas antes, tomando a iniciativa de confessarmos as nossas faltas diante de Deus, e se necessário, como um cristão maduro, para não nos tornarmos objeto de juízo. Josué lhe disse: por que você nos causou essa desgraça, meu filho? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E o texto conclui com a verdade de que somente quando Deus tratou com Acã e com o entorno dele, é que a ira do Senhor foi apagada. Israel continuou obtendo vitórias e vitórias no seu processo de conquista. Amém? Eu queria concluir aplicando para nós, e nós vamos orar e vamos tomar a ceia. Em primeiro lugar, Acã havia visto Deus operar poderosamente, dando muitos livramentos a Israel. Acã testemunhou os muros fortes e poderosos de Jericó ruírem sobrenaturalmente. Mesmo assim, mesmo tendo visto Deus atuar, ele sucumbiu em pecado. Ele cobiçou o que Deus havia prometido. Existem muitas coisas que Deus te proíbe, e Ele te proíbe porque Ele te ama. É muito claro, não é para você. E se Ele proíbe, eu repito, é porque Ele te ama. Não queira cobiçar, ir além daquilo que Deus te deu, porque a consequência será desgraça. A consequência será um mal terrível. Mas hoje, como eu disse, eu tenho batido nessa tecla, nessa mensagem. Hoje é dia de arrependimento. De confessarmos as nossas faltas. De nos voltarmos para Deus, porque ainda há esperança. Segundo ponto. Pecados cometidos vão atingir pessoas inocentes que não têm nada a ver. Eu repito aqui, tem gente que anda aprontando aí. E quem sofre são os filhos, a esposa ou o esposo. São as pessoas que estão próximas. Não pense que o resultado do pecado vai ficar só com você, porque não vai. Vai atingir pessoas inocentes, pessoas que talvez você goste, que você ame. A família pode sofrer, a igreja pode sofrer, outras pessoas podem sofrer. Eu repito, hoje é dia de arrependimento, antes de comer do pão e beber do cálice. Em terceiro lugar, o que é que você está escondendo? E eu digo isso porque tem pessoas que convivem com pecados de estimação. E escondem, como Acã escondeu no solo da tenda. E vão guardando aquilo ali para si. Não permita que Deus crie situações e revele publicamente esse pecado que você está se esforçando muito para guardar oculto e escondido aos olhos das pessoas. Eu louvo a Deus, porque nós, crentes em Jesus, temos a certeza de que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados e as nossas faltas, mas nós precisamos crer nele. E precisamos, com coração honesto e humilde, confessar as nossas culpas a Ele. Isso é necessário. O Senhor recebeu o golpe terrível em nosso lugar, mas nós devemos humildemente e com arrependimento confessar as nossas culpas. Eu queria concluir com uma última aplicação, reafirmando que o pecado é, sem dúvida nenhuma, uma desgraça, que ele arrasa com pessoas, com famílias, com igrejas, ele arrasa até com nações. Veja o que está acontecendo na Europa. O rei Charles fez um pronunciamento saudando os muçulmanos pelo Ramadã. Mas o que ele diz da Páscoa cristã? Nada. Eu vejo
como uma pessoa que olha de fora para a Europa, que Deus está julgando a Europa de muitas maneiras. E Ele vai julgar nações que deram as costas para Deus, sim, passo a passo. Como Ele demoliu impérios ao longo dos séculos, Ele vai continuar tratando. Ele vai continuar fazendo isso. Por quê? Porque o pecado é uma desgraça. E porque ele é uma desgraça, Deus não trata ele de qualquer maneira. Deus trata severamente. Porque se o pecado for removido do nosso meio, no meio de uma família, no meio de uma igreja, no meio de uma nação, essas pessoas são abençoadas. E crescerão para a glória de Deus. Não conviva com o pecado de forma nenhuma. Lembra do que Jesus disse? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, se o seu ouvido te faz pecar, arranca. É tudo claro, simbólico, é figurado. É uma maneira de dizer, tudo aquilo que te faz pecar, arranca. Remove da sua vida, foge disso. Se livra disso enquanto você pode. Santifique-se, para que você veja maravilhas na sua vida. E você saiba que o Senhor é Deus. Um dia você vai reconhecer de uma forma ou de outra que o Senhor é Deus. Mas é da vontade de Deus que nós o façamos hoje. O tempo é agora. E o desafio está colocado diante de nós. Vamos nos colocar em pé?